Desde o início da parte 3 de Jojo, com a introdução das stands, o Araki vem adotando uma nova forma de criar conflitos entre os personagens da sua história. Devido à própria natureza misteriosa do conceito de stands e todas as possibilidades que esse poder abre, foi se tornando cada vez mais difícil de se prever qual seria o poder do próximo inimigo. Dessa forma, as dinâmicas de batalha em Jojo evoluíram para algo muito mais complexo do que era inicialmente, pois a partir do momento que as stands existem, a habilidade de um possível inimigo pode ser qualquer coisa mesmo. Bom, eu sou o Gabe, esse é o Vapor Gabe, e no vídeo de hoje nós iremos analisar a luta que, na minha opinião, levou esse conceito de habilidades secretas ao extremo. Doppio, o mais fiel vassalo de Diavolo, contra o líder do esquadrão dos executores da Passione, o misterioso Risotto Nero. Risotto Nero foi uma figura muito presente durante toda a primeira metade da parte 5, onde a gangue de Bucciarati enfrenta todos os membros da esquadra de Execuzione. Porém, após a luta contra Gyako, a história segue por um caminho diferente. A habilidade do chefe, que até então era um completo mistério, é finalmente revelada e a gangue agora tem um novo inimigo ainda maior, o Esquadrão de Elite de Diavolo. Sendo assim, nossa atenção se volta totalmente para esses novos inimigos e Risotto Nero, o último sobrevivente do seu esquadrão, acaba ficando em segundo plano por um bom tempo. Eu, particularmente, achava que em algum ponto o Risotto iria se unir à turminha do Bucciarati em uma batalha na reta final, porém, para minha surpresa, o que aconteceu foi ainda mais impressionante. Depois da gangue lidar com Carne e Trish finalmente descobriu o poder esquisito de sua stand, nós somos finalmente agraciados com o backstory do chefe, mostrando uma figura inusitada em todo esse meio, Doppio. Durante uma sequência extremamente bem montada, descobrimos mais sobre a relação de Doppio e Diavolo, duas mentes completamente diferentes que dividem um mesmo corpo. O objetivo do chefe agora é apenas um: impedir a gangue de descobrir sobre seu passado em Sardinia e assim manter sua identidade um segredo. Porém, ao chegar na ilha, ele descobre que ainda tem que passar por outro grande obstáculo, Risotto Nero. A luta começa com uma frase bem interessante do chefe, onde ele diz que até para ele os poderes de Risotto são um completo mistério. A partir daí temos uma interação incrível entre os dois oponentes. Risotto está crente que Doppio não é nada além do que um civil qualquer, já que ele mostra um medo genuíno, o que não faria o menor sentido se ele realmente fosse um membro da Passione. Porém, tudo isso muda em um instante, quando instintivamente Doppio vira sua atenção para o Aerosmith, a stand de Narantia que estava patrulhando a região. Uma das regras básicas de Jojo é que stands só podem ser vistas ou ouvidas por usuários de stands. E o fato daquele civil esquisito ter ouvido o barulho do Aerosmith provava que ele também era um usuário. Quando Risotto percebe isso, a luta realmente toma proporções incríveis. Tudo o que Doppio precisa fazer é chegar perto o suficiente para que Diavolo possa usar o King Crimson de forma efetiva e finalizar Risotto sem dar qualquer brecha para uma fuga, pois se ele se revelasse e Risotto conseguisse fugir, todo seu esforço para esconder sua identidade teria sido em vão. Sendo assim, Doppio precisaria chegar a 2 metros de Risotto, que é a distância comum de um stand de curto alcance. Risotto logo percebe as intenções do seu novo inimigo e com uma previsão rápida define o tipo de stand daquele que ele está enfrentando e já prepara seu contra-ataque. Sem sequer encostar na sua vítima, ele faz surgir dezenas de lâminas na garganta de Doppio, que as cospe com dor e desespero. Essa é a primeira mostra das habilidades de Risotto e é bem complicado tentar entender o que realmente está acontecendo. Depois desse primeiro ataque, Risotto simplesmente desaparece sem deixar qualquer rastro e a luta continua. De um lado, Risotto tenta entender sobre o que é exatamente Doppio e como destruí-lo sem chegar perto o bastante para que ele possa atacar. Por outro lado, Doppio e o próprio chefe tentam entender o poder de Risotto usando o Epitaph para descobrir uma forma de derrotá-lo. O Epitaph é uma substand do King Crimson que possui a habilidade de ver 10 segundos no futuro, e essa é justamente a força que eles precisam para derrotar esse misterioso oponente. A partir daí, Doppio começa a usar a stand e fazer diversas previsões, e tenta contra-atacar através desse conhecimento que ele adquire. Em muitos momentos, o Araki brinca com o fato de essas previsões serem imutáveis, fazendo com que Doppio veja várias cenas onde ele supostamente se dá muito mal, porém elas nem sempre eram exatamente o que pareciam ser. Tanto Doppio quanto Risotto não conseguem entender completamente o que a stand do seu oponente faz, resultando na criação de estratégias seguras por ambas as partes. De um lado, Risotto apenas sabe que não pode chegar perto o suficiente de Doppio, senão ele ativará sua stand de curto alcance. Por isso, ele segue atacando a longa distância. Por outro lado, Doppio possui o Epitaph e consegue prever o que vai acontecer no futuro e tenta ao máximo entender de onde e como Risotto ataca.
Por fim, Doppio finalmente saca qual o grande trunfo de Hisoto, sua stand metálica, que é capaz de trabalhar com magnetismo, podendo controlar livremente o ferro ao seu redor, inclusive aquele presente no sangue de seres vivos. Além disso, ele consegue usar pó de ferro para se camuflar no ambiente. Só não me pergunte como isso funciona, por favor. Depois de entender isso, Doppio usa um sapo como isca para poder testar sua teoria e Hisoto acaba caindo na armadilha, tendo seu pé decepado como consequência. Hisoto, como não é bobo, percebe a mudança de postura de Doppio e entende o que está realmente acontecendo ali. Na verdade, aquele garoto medroso é quem ele estava buscando se vingar todo esse tempo, o chefe. Usando o magnetismo de Metallica, Hisoto consegue recuperar seu pé e agora, ainda mais enfurecido, busca sua vingança suprema pela morte de seus queridos companheiros. Hisoto então se camufla novamente e começa uma das cenas mais fodas de toda a parte 5. Usando o ferro presente na areia ao redor do campo de batalha, além do ferro presente no próprio sangue de Doppio, Hisoto desfere diversos ataques contra o moleque, fazendo com que ele fique extremamente debilitado. Um grande destaque dessa parte é toda a qualidade desse episódio em si, com vários momentos extremamente bem animados, principalmente esse onde Doppio fica bem pistola e começa a socar o chão usando os braços de King Crimson. A batalha fica boa parte do tempo bem na vantagem para Hisoto e é nesse momento que finalmente entendemos a verdadeira extensão de seus poderes. Depois de uma palestra do maldito sobre a importância do ferro no nosso corpo, entendemos que seu poder vai muito além de simplesmente atacar o inimigo por dentro, usando agulhas e lâminas criadas a partir do seu próprio sangue. Acontece que o ferro é em parte responsável pela transmissão do oxigênio pelo corpo, e a partir do momento que ele se torna escasso, vai ficando cada vez mais difícil de se respirar. Doppio se vê então em um beco sem saída. Seu sangue já está praticamente sem ferro algum, e sem oxigênio vindo para o seu cérebro, até pensar devidamente se torna um grande problema. Em um ato de desespero, usando suas últimas energias, Doppio tenta se aproveitar do magnetismo de Metallica para descobrir a posição de Hisoto, usando um bisturi como se fosse uma espécie de bússola. Porém, ao lançar seu ataque nessa direção, ele é surpreendido por um Hisoto nas suas costas, pronto para realizar o golpe final. Hisoto tinha usado o próprio pé decepado como distração, fazendo com que Doppio lançasse os bisturis na direção errada, e assim ele tivesse uma abertura para finalizá-lo. Porém, como nem tudo nessa vida é um mar de rosas, e como o vilão final não podia simplesmente morrer ali, essa estratégia acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Acontece que Doppio lançou os bisturis na direção da gangue de Butcherati, que por imaginarem ser um ataque de um dos vassalos do chefe, prontamente se prepararam para contra-atacar. E então, enquanto Hisoto destruía completamente Doppio, em uma situação onde sua vitória já era garantida, ele é obliterado por Aerosmith. Nessa parte a explicação é até bem amarrada. Como Doppio não possuía praticamente ferro algum em seu corpo, ele não conseguia respirar, e a forma que o Aerosmith detecta seus inimigos é justamente pela emissão do gás carbônico. Sendo assim, tudo que Narancia podia ver no seu radar era Hisoto, fazendo com que Doppio saísse sem ser alvejado pelo aviãozinho mortal. Esse é um final bem anticlimático, mas extremamente esperado, pois é visível que a história não iria simplesmente acabar ali daquela forma. Sendo assim, desde o começo sabemos que o fim de Hisoto é inevitável, principalmente depois de ter descoberto o grande segredo de Diávolo. O que realmente me surpreendeu revendo esses episódios foi o fato de tudo ser muito bem explicado, sem apelar para qualquer resolução sem sentido. A primeira vez que vi, eu não reparei que a gangue percebeu a presença de Hisoto após receber um ataque não intencional de Doppio. Eu achava que o Narancia estava simplesmente passando por ali com Aerosmith e destroçou o cara na bala sem motivo nenhum. Mas na verdade foi tudo para revidar o suposto ataque do inimigo. A explicação da respiração também tem sua parte de sentido e dá um gosto de que não foi tão forçado quanto parece ser. Mas é inegável a vantagem total que Hisoto teve durante toda a luta. Hisoto é um personagem incrível, com um design muito interessante e uma habilidade foda, que infelizmente não obteve sucesso na sua vingança, porque foi azarado, muito azarado. Ele estava no lugar errado, na hora errada, infelizmente. Como eu disse anteriormente, essa era uma luta que tinha um final completamente previsível, porém ainda assim, ela explora ao máximo a batalha mental entre os dois adversários e consegue te deixar de queixo caído, mesmo você já sabendo como tudo vai terminar. Enfim, por esse vídeo é só isso mesmo, espero que vocês tenham gostado e se quiserem acompanhar mais conteúdo sobre Jojo e outros animes, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Além disso, deixe nos comentários aí seus pensamentos sobre essa luta e o que mais vocês gostariam de me ver comentando aqui, seja sobre Jojo ou qualquer outra coisa. Bom, eu sou o Gabe, esse foi o Vapor Gabe e nos vemos em breve. あなたは駆け
さ